Deus, glória a Jesus. Nós saudamos a amada igreja e a você que nos visita com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, né? Estarmos na presença do nosso Deus. Como é bom expressarmos o louvor. E isso traz libertação para o coração do homem. A certeza de que Ele tem para nós, a certeza de uma bênção que o Deus tem reservado para a sua igreja, para um porvir que virá, para a certeza de que Ele tem cuidado da sua família, da sua vida. E estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor e celebrar com júbilo ao nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Nós vamos usar aqui a versão ARA. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. O tema da mensagem de hoje tem tudo a ver com aquilo que estamos cultuando ao Senhor, fazer isso em memória de mim. É um momento de reflexão nossa como igreja. E o apóstolo Paulo aqui nessa carta traz algumas orientações para a igreja, os fundamentos bíblicos que precisamos estar fixados no nosso coração. A partir do verso 17 diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, portanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para a pior. Porque antes de tudo estou informado e haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também a quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? Que vos direi? Louvar-o-ei? Nisto certamente não os louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esta é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus amados.
Nós te bendizemos, ó Pai, por esta palavra, que a Tua graça seja abundante no nosso coração e o Senhor esteja nos dando toda a condição para alcançarmos aquilo que vem do Senhor para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja estará sentada. Meus amados, hoje, o Soares já deu um spoiler sobre isso. Hoje, para nós, para a igreja protestante, é um dos dias mais especiais. Não que os demais cultos não sejam especiais, porque nós sabemos que, ao estarmos na casa do Senhor, nós sabemos que Deus está presente, que Deus tem uma palavra para o nosso coração, que estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para bendizer. E isso é um motivo de grande alegria para a igreja, porque assim foi dada pelo Senhor as duas grandes ordenâncias que estão no Evangelho, que é o batismo e ceia. E para os reformados, numa linguagem mais técnica, são sacramentos, batismo e ceia. Isso para nós, meus amados, é um momento de alegria, claro, para nós, mas também de uma reflexão clara daquilo que representa a ceia do Senhor. O que a história fala sobre isso, o que Paulo estava dizendo ali àquela igreja. Então é muito importante para nós hoje, como igreja, compreendermos claramente o significado deste momento. Não é apenas um momento ritual, mensal, que vivemos todos os meses, mas é algo particular que devemos viver, e é a intimidade que devemos ter com o nosso Deus. E durante a história nós comentamos, a ceia do Senhor, ela teve algumas interpretações. Alguns acreditam até hoje que a ceia do Senhor é transubstanciação, é um nome difícil de falar. Qual era a ideia? Era a ideia que os elementos, o pão e o vinho, eles mudavam, se transformavam em carne. O sangue e a divindade de Cristo na hora da consagração dos alimentos. E esse pensamento existe até hoje. Alguns se creem também da consubstanciação. Era uma ideia que Cristo estava fisicamente aqui presente na hora da ceia. Para outros, para outros intérpretes, alguns acreditavam que era apenas um memorial. É apenas uma lembrança daquilo que aconteceu no passado, mas isso não reflete o que a Bíblia nos ensina. Mas para nós, meus amados, para nós, servos do Senhor, a ideia da ceia, ela representa algo espiritual. É como estamos participando e trazendo o alimento para a nossa alma. E nós entendemos que essa interpretação é mais correta dentro dos padrões bíblicos que nós estamos vivendo. Então nós, meus amados, temos a certeza que ao nos reunirmos em nome de Jesus, nós trazemos à lembrança tudo aquilo que Jesus fez por nós. Não só uma lembrança, mas sim algo que entra, que penetra no coração do homem. E é essa a certeza que nós temos, é esse entendimento que nós temos. E quando nós lemos, é muito comum, num culto de ceia, você lê esse texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Mas o porquê que Paulo estava ali, meus amados, de alguma forma, exortando aquela igreja? Por que Paulo estava falando daquela forma? Se vamos olharmos o verso 2, ele começa falando, ele começa a elogiar a igreja, ele começa a falar daquilo, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de que tendes retido as tradições que eu mesmo as entreguei. Então, quando Paulo começa essa carta ali no verso 2, ele começa elogiando a igreja tal, mas no verso 17, ele começa a falar de uma forma diferente. E qual era a tradição que Paulo estava falando ali, logo no verso 2 desse início desse capítulo, meus amados? A tradição que ele estava falando é de tudo aquilo que Paulo tinha ensinado àquela igreja. Paulo escreveu esta carta
quando estava lá em Éfeso. Ele ficou aproximadamente 1 ano e meio na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, como podemos dizer, uma cidade muito evoluída para os termos da época. Então, Paulo, vendo o potencial daquela cidade, e também com relação às idolatrias, à prostituição, a tantas coisas difíceis que havia naquela igreja, ele vai e planta uma igreja naquela cidade. E aproximadamente 1 ano e meio ele ficou naquela cidade, depois ele foi para a cidade de Éfeso. E quando ele está lá em Éfeso, ele começa a receber notícias do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, o texto é claro, Paulo acabara de fazer um elogio, mas logo depois ele faz uma exortação àquela igreja. A exortação que nós lemos é: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para o melhor, e sim para o pior. Mas o que estava acontecendo naquela igreja, meus amados? Havia divisões naquela igreja. Logo no capítulo 1, verso 12, nós vemos ali que havia divisões naquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja dificílima, aonde havia oposição, aonde havia divisão, aonde não havia comunhão entre os irmãos. Então, não era uma igreja fácil. Então, mas Paulo, ele fala dessa divisão, aonde muitos julgavam: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo fala: não é isso, não é esse o evangelho que nós temos pregado, não é essa tradição oral que eu falei com vocês quando eu estive aí durante 1 ano e meio. Então Paulo começa a exortar aquela igreja com relação a tudo aquilo, as divisões que estava acontecendo naquela igreja. E para entendermos um pouquinho dessa situação que Paulo estava vivendo, meus amados, o que acontecia nas igrejas do primeiro século? Antes da ceia do Senhor, existia uma festa chamada Festa Ágape, ou então conhecida também como a Festa do Amor. Como é que era essa festa? Quando havia ceia na igreja, principalmente a igreja de Corinto, né? Nas demais igrejas também tinha a mesma situação, mas o que acontecia? Os membros daquela igreja, eles traziam cada um pouquinho de alimento, né? Os mais abastados traziam mais, porque eram mais ricos, e os mais pobres traziam a sua contribuição também. Por quê? Antes da ceia, eles faziam uma reunião na igreja para que todos pudessem se alimentar. E era um momento para aqueles que são mais pobres, que eram mais pobres daquela época, era uma oportunidade daquelas pessoas se alimentarem melhor dos alimentos que eram tragos ali pelos ricos daquela igreja. Mas o que estava acontecendo naquela igreja? Ao invés dos irmãos se estarem em comunhão, estar próximo, compartilhando da alegria de estar junto para cultuar a Deus e depois participar deste memorial, os ricos eles estavam desprezando os pobres, fazendo divisões no meio da igreja. E quando os pobres chegavam lá, não tinha nada para comer. E é por isso que Paulo fala, e por isso que Paulo começa a exortar essa igreja, o que era algo terrível ali, porque nós entendemos, biblicamente, que a igreja é um lugar de comunhão. Todos nós temos as nossas diferenças, opiniões, os nossos pensamentos, comportamentos, caráteres, mas ao chegarmos nesse lugar, nós somos envolvidos pelo mesmo Espírito. E não havia esta comunhão na igreja de Corinto. E é por isso que Paulo exorta esta igreja. Paulo reprova aquela igreja. A atitude deles era incompatível com aquilo que era a celebração da ceia. Paulo estava dizendo que, agindo desta forma, eles estavam desprezando os irmãos, desprezando a igreja.
E nós vamos entender, meus amados, o que Paulo estava dizendo. E vós, quando vos ajuntar, tem se ajuntado não para o melhor, e sim para o pior. Porque o culto que eles cultuavam, a situação, meus amados, era tão grave, que havia tanta comida, bebida, que eles se embriagavam. E eles iam participar da ceia embriagados, assim diz a palavra do Senhor. Então, quando aquele culto ali, ele estava não centrado em Deus, mas centrado no homem, centrado na razão do homem. Eles se cultuavam a si mesmo, e por isso que Paulo fala que o estado deles era pior do que quando eles entraram. Porque as atitudes que eles faziam, um grupo de irmãos daquela igreja faziam, eram incompatíveis com aquilo que é o ensino bíblico da palavra. E a palavra, ela fala sobre isso. Eles buscavam satisfação própria, eles não estavam preocupados, eles só queriam o seu bem-estar. Eles prezavam os mais necessitados. E o primeiro ensinamento que nós devemos ter nesta palavra, meus amados, é qual é a centralidade maior de uma ceia? Os elementos, mas a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, estarmos valorizando este momento como um momento maravilhoso que Deus instituiu para nós. Então, quando Paulo fala no verso 18, porque eu estou informado que há divisões no vosso meio. E havia divisões sim, porque os ricos estavam de um lado, os pobres de outro, e havia um desprezo por completo. E o que é importante para nós é sabermos que precisamos estar em comunhão uns com os outros. Precisamos entender esse momento como um momento maravilhoso, porque nós não somos corpos separados, nós somos unidos num mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça, Ele é o dono da igreja. Eu não sou um membro isolado, eu não faço o que eu quero, realmente eu preciso viver a minha experiência, eu preciso da comunhão com o Senhor. Então Paulo fala que eles estavam em divisões, eles não tinham uma só alma. Diferentemente da igreja lá de Atos Apóstolos, que havia uma só alma, um só coração, um só propósito, um só desejo, uma só vontade. Eles não queriam, eles não tinham um só coração. Eles faziam separações. E isso se desagradou muito ali o apóstolo Paulo, porque não é isso que ele ensinou nas tradições da forma oral que ele ensinou àquela igreja. E no verso de 20, ele começa a combater o apego aos rituais. Então, quando vos reunir no mesmo lugar, não é essa ceia não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo está dizendo assim, olha, diante da situação que vocês estão vivendo, não é essa ceia. Não é aquilo que eu vos ensinei. Paulo estava combatendo, meus amados, o apego ritual. Eles estavam muito apegados ao ritual, aquilo que não era centrado na palavra. Então, nós podemos nos assentar para celebrar a ceia, mas, mesmo assim, não usufruir das bênçãos que Deus tem para nós. E é por isso que, quando Soares falou aqui da importância de nós estarmos aqui, a consciência de valorizarmos este momento, não só um culto de ceia, mas um culto também de louvor, de gratidão ao Senhor. Mas esse momento é importante para a igreja. Não é apenas um ritual litúrgico que nós fazemos todo mês como sacramentos, mas é a verdade bíblica que deve ser inserida no coração do homem, na certeza de que Deus ele tem o melhor para ele. Porque muitas vezes a motivação pode estar errada. Os crentes de Coríntios, eles tinham um ritual, mas o coração estava afastado de Deus. E a grande centralidade do Evangelho, meus amados, é como está o seu coração diante de Deus. Quais as motivações que você veio a este lugar. E é isso que nós devemos refletir nesta noite.
qual é a minha motivação de estarmos na casa de Deus? O que eu tenho que fazer para mudar isso em mim? E é muito comum isso, meus amados, acontecer no nosso meio. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós temos que dar liberdade para que o Espírito Santo esteja operando no nosso coração e mudar os nossos conceitos. E entendermos o que é estar na presença de Deus. Temos que refletir o significado da ceia. Deus não se impressiona com rituais, mas Ele quer um coração íntimo, Ele quer um coração adorador. E é esse o sentimento que nós devemos ter. No período de louvor aqui, os irmãos observaram o fervor do nosso coração em louvar ao Senhor. É isso que Deus quer para nós, um coração alegre, um coração grato, um coração feliz, com entendimento do que é a ceia para nós. Nós precisamos ter esse coração adorador na presença do Senhor. No verso 21, os ricos ali estavam entregues ao excesso. Como eu falei, a situação era tão terrível que eles se embriagavam. E a ceia do Senhor, ela sempre aponta para o sacrifício de Cristo, para a cruz do Calvário, para a morte vicária, substitutiva, que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Então, a ceia é essa. Eles estavam desprezando, no verso 22, eles estavam desprezando a igreja, eles desprezavam a santidade de Deus, não havia amor ao próximo. Nós temos, meus amados, como igreja, esta era a exortação de Paulo, àquela igreja, e isso também serve para nós. Nós devemos amar ao próximo, porque é o mandamento do Pai. Amarás ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse momento de estarmos juntos. E Paulo, a partir do verso 23, ele começa a falar sobre o que é a ceia. Quais os benefícios que a ceia traz. Qual é a mensagem que ele, através da ceia, falou. E qual o ensinamento bíblico que Jesus operou naqueles dias e que traz exemplos para nós. A ceia, meus amados, ela estava sempre centrada na morte expiatória de Cristo, no seu sacrifício vicário. Então, o sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Por isso que ele fala que este sangue é o selo da nova aliança. Por meio de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Nós não podemos nos assentar sem olhar para o sacrifício de Cristo. Nós não podemos estar na igreja sem um autoexame a si mesmo, sem a lembrança daquilo que é realmente importante para nós como igreja. A ceia precisa desse entendimento. E quando estamos neste lugar, meus amados, no verso 26 diz assim: porque todas as vezes comerdes deste pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então Paulo está exortando a igreja ali, que nós, como servos de Deus, como crentes no Senhor, nós devemos olhar para trás. O que é olhar para trás? Quando Paulo fala aqui, anunciai a morte de Cristo. Nós devemos olhar o que representou a morte de Cristo para nós. Jesus, meus amados, não está ordenando que a igreja se lembre dos seus milagres. A palavra nos ensina que a maior lembrança de olhar para trás é analisarmos a morte de Cristo. Qual a representatividade desta morte de Cristo para mim, servo de Deus? Então, quando ele fala, anunciai a morte, bebedes, anunciai, ele está falando assim, vocês como igreja de Coríntios, vocês devem olhar para trás, olhar para a cruz,
para o que representa a cruz para nós, e devemos olhar para a cruz e nos perguntar: por que Cristo morreu? Como Cristo morreu? O porquê desta pergunta, meus amados? Se nós não olharmos para trás, a ceia para nós é apenas um ritual. Mas quando olhamos para a cruz, e lembramos do sacrifício, das dores, da morte, da oferta perfeita, nós começamos a valorizar a maior bênção que Deus tem para nós. E ao entrarmos neste lugar, meus amados, olhe para trás. Não tenhamos um coração religioso, mas olhe para a cruz, para a morte vicária. Por quem Cristo morreu? Foi por você. A morte estava determinada, estávamos debaixo de uma condenação eterna. Nenhum de nós somos dignos de estarmos neste lugar, mas aprove a Deus, aprove ao Cordeiro de Deus, aprove ao amor de Deus. E é por isso que a exortação de Paulo: olhe para trás, olhe para a cruz, para que você possa valorizar esta bênção que Deus tem proporcionado para nós. Mas quando Paulo fala que deves olhar para a cruz, Paulo também diz: todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então Paulo está dizendo para a igreja que devemos olhar para trás, mas devemos olhar para frente. Quando você participa da ceia, você não só está olhando para trás para o sacrifício, mas está olhando para a segunda vinda de Cristo, até que Ele venha. Então a certeza da igreja hoje, meus amados, é que nós estamos aqui glorificando ao Senhor por esse momento, mas também a certeza de que Deus tem preparado para nós novos céus e nova terra. Ele virá, louvado seja o nome do Senhor. A ceia aponta para isso, a comunhão aponta para isso. Então, há um clima de expectativa no nosso coração, a grande esperança de nós como cristãos. Não é num governo, não é da direita, da esquerda. A nossa expectativa é que Jesus tem preparado o meu coração até que venha, porque Ele virá, louvado seja o nome do Senhor. Então a ceia do Senhor, meus amados, é como se tivesse dois elos. Lembrarmos da sua morte, mas lembrarmos da sua segunda vinda, que é a garantia de que Ele virá. Então, no verso 27, Paulo fala dos perigos com relação à ceia. E Paulo começa dizendo aqui, vamos ler para os irmãos: porque ao comerdes, cada um toma... Não, desculpa. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Então, Paulo começa a listar aqui a respeito do que é participar da ceia do Senhor dignamente. Há um texto de um teólogo conhecido que diz assim: participar da ceia de forma digna é ter a consciência da nossa indignidade. O que ele está dizendo? Que ao participarmos da ceia, nós temos a consciência que nós não somos dignos estarmos na presença do nosso Deus. Pois não há digno diante da bondade de Deus. Não há um justo que sequer. Nós precisamos discernir o que Cristo fez por nós e compreendermos o sacrifício do Senhor. Se nós não compreendermos isso, nós seremos réu do seu corpo, do seu sangue, que é um pecado gravíssimo.
Então, Paulo fala dessa importância de termos a nossa consciência. Nenhum de nós é digno, mas aprove a Deus, Ele nos concedeu essa oportunidade de, através da sua bondade, louvarmos ao nome do Senhor. No verso 28, Paulo começa a exortar aqueles irmãos com relação ao autoexame. No verso 28 diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Agora o Paulo está orientando, exortando aqueles irmãos a como proceder na igreja. Quando você celebrar a ceia, não somente olhe para trás, não somente olhe para frente, mas também olhe para dentro de você. E é muito comum isso, né, meus amados? Isso é natural nosso. É muito fácil nós julgarmos o terceiro, o nosso irmão, julgarmos outras pessoas. Mas a pergunta é: você tem examinado a si mesmo? A palavra examine, no grego, significa aquilo que passa no teste necessário, aceitável, genuíno, validado, verificado. Nós temos examinado o nosso coração? Paulo exorta aquela igreja: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso examinar você. Esse autoexame, você que tem que fazer. Não julgarmos o terceiro. Examinar-se a si mesmo é julgar a si mesmo, é investigar o nosso coração, é analisar a minha vida como está diante do Senhor. Então Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem e coma. Paulo não diz: examina-se o homem e não coma. Não é isso que Paulo fala, mas Paulo fala: examine-se, pois, o homem e coma. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. Essa que é o autoexame que nós devemos fazer no nosso coração. Se eu estou vivendo as minhas dificuldades, sejam familiares, sejam comigo mesmo, faça hoje um autoexame no seu coração e participe da ceia. Essa é o exame que Deus tem para nós. A ceia, meus amados, é um instrumento de restauração. A ceia é um tempo de cura. A ceia é o momento de nos reconciliarmos com Deus. É um tempo de mudar a nossa forma de viver. A palavra reconciliar-se significa quando duas partes estão na mesma posição ou na mesma direção. Deus, Ele quer isso de nós. A ceia é examinar nossa alma e nos voltarmos para Deus, para uma adoração sincera, para uma adoração agradável aos seus olhos, aquilo que Deus tem preparado para nós. E no verso 29 ele começa falando que devemos discernir o corpo de Cristo. Quando aqueles irmãos ali estavam contrários aos ensinamentos que o Senhor tinha ensinado àquela igreja, eles não estavam discernindo o corpo, que é a igreja, as contendas, as dificuldades no meio da igreja, mas também eles não estavam discernindo a morte vicária, valorizar esse momento que Jesus operou, que Jesus passou por amor a cada um de nós. Então, no verso 30, ele começa dizendo: por isso que há muitos fracos, doentes, e não pouco muitos que dormem. A igreja, em virtude dos seus pecados, maltratados, as pessoas estavam fracas. Aqui, né, era fraca, literalmente, que as pessoas não se alimentavam na festa ágape. Mas isso fala também daquilo que é espiritual. Os pecados daquela igreja estavam enfraquecendo aquela igreja.
E quando a igreja, meus amados, não está em comunhão, as dificuldades elas são intensas no meio da igreja, porque somos uma unidade. Porque quando falamos de corpo, quando um se alegra, nós se alegramos. Quando um se entristece, nós se entristecemos. Nós estamos ligados uns aos outros. E nós precisamos entender isso, que as pessoas estavam fracas, algumas estavam morrendo, a igreja não estava cumprindo um dos maiores mandamentos que estão declarados na palavra: amai uns aos outros. Este é um grande mandamento do Senhor. E no verso 29, Paulo começa dizendo assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ao participarmos da ceia, meus amados, ao participarmos deste momento, quando nós fazemos a autoanálise no nosso coração, a primeira coisa que deve existir na nossa vida é confessar os nossos pecados. Senhor, eu estou falhando com o meu irmão, ou não estou bem com a minha família, ou não estou bem com a minha esposa. Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós não podemos, meus amados, ser coniventes com os nossos próprios erros. Nós precisamos enfrentar os nossos pecados. E é por isso que a autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem tem que se analisar, tem que se autojulgar, tem que enfrentar o seu pecado com rigor. Porque se você não julga a si mesmo, você vai ser condenado pelo mundo. A celebração, meus amados, é um autoconfronto. E quando nós, meus amados, nos julgamos a nós mesmos, nós confessamos a nossa vida diante do Senhor, nós somos disciplinados por Deus. A disciplina de Deus, ela não é peso. A disciplina de Deus é cura para a nossa alma. A disciplina de Deus traz vida para o nosso coração. Quando nós não julgamos a nós mesmos, nos tornamos tolerantes consigo mesmo. Se torna muito normal. E o juízo, meus amados, é inevitável. Como aconteceu com essa igreja, pode acontecer conosco. A disciplina de Deus visa sempre fazer-nos voltarmos para Ele, para nos livrar desta condenação que o mundo está, nesse terrível mundo que vivemos. Então, no verso 33 e 34, quando Paulo fala que nós devemos esperar uns pelos outros para participar da ceia, quando Paulo fala isso aqui, ele estava falando daquele momento da festa ágape, mas o momento de comunhão. Esperai uns pelos outros. E quando você, meus amados, e quando você, meu amado, participa da ceia, você tem que olhar para trás, para a cruz. Você tem que olhar para frente, para a segunda vida de Cristo. Você tem que fazer um autoexame no seu coração. E você tem que olhar ao seu redor. Paulo estava orientando aquela igreja, que a igreja devia olhar para os membros. Paulo estava orientando que os crentes deviam esperar uns pelos outros para que a comunhão seja verdadeira. E quando estamos aqui, meus amados, reunidos em nome de Jesus, sempre vem a lembrança do nosso coração. O fulano não está aqui, o Beltrando. Há uma preocupação no nosso coração. Isso, Paulo orienta ali. A ceia, meus amados, é um momento de comunhão, porque somos um só pão, um só corpo. Devemos procurar o Senhor, como estamos fazendo nesta noite, mas também devemos procurar os nossos irmãos, aqueles que porventura estão fracos na fé, estão desanimados, estão tristes por alguma situação. Nós, como igreja, devemos orar por esses irmãos, para que a comunhão seja perfeita e esses nossos amados estejam na presença do Senhor. E para concluirmos aqui, meus amados, esta nossa reflexão, a ceia do Senhor, resumindo todo este texto que nós lemos. A ceia do Senhor é um momento de autoexame e de arrependimento.
Não há perdão de pecados se não houver autoexame e arrependimento. Mas também é um momento de profunda gratidão a Deus, de profunda alegria. Devemos nos aproximar da mesa do Senhor com referência, com temor no nosso coração. O sangue de Cristo foi vertido como símbolo desta nova aliança. A morte de Cristo é o eixo deste Evangelho. Nós fomos reconciliados com Deus, não pelos meus méritos. Porque se eu fosse reconciliado com Deus pelos meus méritos, a minha fé ela pelas obras. Mas nós somos reconciliados porque a morte de Cristo nos levou a vivermos uma experiência mais próxima com o Pai. Devemos ser reconciliados, porque a sua morte trouxe a vida. E a igreja, ela deve anunciar em alto e bom som. Devemos anunciar a morte de Cristo até que Ele venha em glória. Este é o sentido da ceia, meus amados. É isso que Paulo queria passar para aqueles irmãos, para aquela igreja. E que essa aplicação também seja um confronto para a nossa alma. Que ao participarmos dessa ceia, possamos fazer um autoexame em nós. Como está meu coração? Como está minha alma? Se alguma coisa não está bem, examine-se, mas coma, participe da ceia do Senhor. Porque Deus tem algo, Deus tem restauração para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Glória a Jesus. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar. Glória a Jesus. Em trevas se encontrou o Filho. Adore ao Senhor de toda a tua alma. A guerra começou. Gratidão ao Senhor A morte enfrentou. por esse momento glorioso na sua Todo presença. o poder das trevas vencido. Louvado seja o nome do Senhor. A terra estremeceu, sepulcros Glória a Deus. se abriram, Nada e nada vencerá. Seu grande A Ele a glória, a honra, amor, o louvor ao nome do Senhor. o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou.
ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Glórias ao nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus.